Olá, gente. Hoje eu gostaria de falar acerca do modo contemporâneo de vida. O que nós percebemos hoje são pessoas ou a sociedade buscando de uma forma infreme, de uma forma feérica, respostas muito rápidas para tudo, não é? E nessa perspectiva, se observa mais e mais pessoas adentrando por imediatismos que acabam colocando-as em posições não muito agradáveis. Por exemplo, é comum chegar na clínica pessoas que já fizeram uma varredura no Dr. Google, não é? E passam a trazer, a partir da leitura que fizeram, da pesquisa que fizeram, já trazem praticamente diagnósticos fechados. Ou seja, o que esse ser no mundo está querendo me dizer? Eu preciso que você me diga que eu tenho isso para que eu possa caminhar ou não. Não é? Por quê? Porque um diagnóstico em psicologia não é algo que se fecha por ele mesmo. Não é algo que já se estabelece de tal forma no sentido de predizer o que você vai fazer e por onde você vai caminhar. Na Feno, nós trabalhamos com a perspectiva de ser no mundo. Ou seja, quem é essa pessoa que interpreta o mundo, interpreta a vida, interpreta a si mesmo de uma forma muito singular, de uma forma muito própria? Quem são quais são na realidade as suas relações? Como essas relações se constituíram e se construíram no decorrer do tempo? De que olhar é esse que ela lança sobre si mesma nesse nicho relacional no qual ela vivencia cotidianamente? Então, essas pessoas, por uma série de fatores, passam a não conseguir compreender o próprio caminhar, passam a não conseguir se perceber no próprio caminhar, passam a não conseguir sentir-se mais seguras, mais firmes nas suas tomadas de decisão, nas suas escolhas. Como dizia o Heidegger, ser no mundo é ser de escolhas. Então, de que escolha é essa que está sendo feita quando eu, não conseguindo mais deambular, ou seja, caminhar o meu próprio caminho por meus próprios passos, haja vista uma série de situações que ocorreram? De que ser no mundo é esse que nós estamos falando quando eu me muno de uma série de possíveis sintomas, me armo, construo um quadro nosológico a partir do qual eu me vejo? Ora, as situações ou as facticidades, como Heidegger chama, que são essas situações surpresas, elas ocorrem com todos nós. Muitas das vezes nós estamos frágeis, muitas das vezes nós estamos vulneráveis e, sim, não conseguimos pensar corretamente acerca daquilo que está ocorrendo. Não conseguimos refletir sobre o nosso dia a dia, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre as situações de uma forma geral. Ok, isso é natural, faz parte do humano.
faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa construção. Torna-se necessário que cada vez mais nós possamos estar desconstruindo algumas questões, sabe, que estão aí postas porque os manuais, os compêndios estão aí determinando que o ser humano é assim. O ser humano não é assim ou assado. O ser humano é quem é. Ele se constitui, ele se constrói. A nossa vida é feita de encontros, é feita de desencontros e é feita de reencontros. Se há uma coisa, por exemplo, que eu fico bastante preocupado, é com o que as pessoas asseveram que é necessário, em alguns parâmetros religiosos, obviamente, que ocorra uma reforma íntima. Ora, gente, por favor, reforma. Não. Reforma é se tiver algo aqui, uma mancha, eu vou lá e repinto, dou uma pinçadela de novas tintas, passo uma lixa e volto, pronto. Sumiu a mancha. De que manchas nós estamos falando? Das mágoas, das frustrações, dos desejos não satisfeitos que muitos de nós, aliás, todos nós temos, faz parte. Afinal de contas, nós não podemos ter todos os nossos desejos satisfeitos, senão seria um caos. Não seriam muito chatos? Não resta a menor dúvida? Então, voltando à questão, de que reforma íntima é que se fala? Não há uma reforma íntima. O que deve existir é a reflexão sobre a própria vida, sobre o próprio caminhar, a reflexão a partir daquilo que o Heidegger coloca como historicidade. Historicidade não no sentido de história em si mesma. Não é só olhar para trás, eu fiz isso, fiz aquilo. Não. É o que me levou a agir dessa forma. Que parâmetros eu utilizei para agir daquela forma? De que valores eu lancei mão de mim, de que valores eu aquinhoei no decorrer da minha vida? Não há uma reforma íntima. É preciso mergulhar junto com esse outro que me procura no consultório, é preciso mergulhar com ele nessas concepções que ele traz. É preciso que eu, antes de mais nada, respeite o olhar que ele lança sobre o mundo, sobre ele mesmo, sobre os outros, sobre a vida. É preciso que cada vez mais na clínica eu consiga, sabe? Ou, aliás, nós dois possamos conseguir mergulhar de tal forma e que a reflexão seja a base de todo esse mergulhar. Não é mergulhar por mera perescrutação da vida alheia. Isso é fofoca. Não é? É mergulhar com ele, buscando conhecer a trajetória. É uma busca do conhecimento e do reconhecimento de quem ele é. Nós não podemos nos arvorar de auxiliares da proteção divina, por exemplo. Não. Nós temos que fomentar nesse outro uma capacidade que talvez esteja embotada nele em decorrência de não ter sabido como viabilizar no seu dia a dia as conclusões ou as considerações acerca daquilo que está vivendo. Ele não está conseguindo neste momento. Ele não está conseguindo em decorrência de uma série de outros fatores que são intervenientes. Ou seja, as questões ocorreram. Entretanto, nós, como eu falei ainda há pouco, nós somos seres de escolha. Dada a nossa historicidade, dada o nosso caminhar, dada nossa forma muito própria de ver o mundo e a vida, nós optamos por um caminho. Nós escolhemos
seguir a como é que eu posso dizer? Determinada possibilidade, a qual era a única que eu via naquele momento. Só que nós devemos lembrar, mais uma vez, voltando lá ao início, o quanto a sociedade está férica. A sociedade está querendo tudo para anteontem, não é nem para ontem. A sociedade está querendo que nós tenhamos resoluções imediatas acerca de tudo. E vida não é imediatismo. Imediatismo sem reflexão. O imediatismo que acaba gerando uma série de outras consequências, e essas consequências são aquelas com as quais as pessoas não estão conseguindo lidar. O Binswanger, ele falava que as doenças psíquicas, elas são uma cristalização desse ser no mundo diante de determinada situação. E que a partir daí ele passa a olhar o mundo apenas sob um único aspecto. As pessoas, elas não são essa cristalização. As pessoas, elas não são um diagnóstico em si. As pessoas, elas não são o resultado de uma busca no Google. As pessoas, elas não são a carapuça que elas vestem a partir do momento que dizem que elas, hipoteticamente, têm uma determinada psicopatologia. A pessoa não é um transtorno, a pessoa vai além. Então nós precisamos ir além da técnica, e é isso que o Heidegger diz. A técnica é extremamente importante, sim, ela é importante, mas ela não é fundamental em si mesma, ela não é o fundamento que vai me levar a possibilitar com que esse outro que está em sofrimento saia desse sofrimento ou perceba a dimensão do sofrimento. Porque aí é que está. Esse outro, ele mergulha no sofrimento e não consegue perceber a pluridimensionalidade da sua própria vida. Ele passa a viver em função da dor pela qual ele está passando. Ele passa a viver em função da frustração pela qual ele passou. Ele passa a viver em função do sofrimento gerado por toda uma série de situações que se lhe ocorreram. Então a nós cabe mostrar junto com ele que existem outros caminhos, que existem outras possibilidades. Afinal de contas, somos seres de possibilidades. Nós somos seres que têm N caminhos a seguir. Agora, como nós estamos seguindo estes caminhos? Ou como eu estou seguindo o meu caminho? Muitas das vezes, gente, as pessoas sequer se percebem no próprio caminhar. Como eu sempre digo nas aulas que eu ministro, em alguns momentos, existem pessoas que são adeptas do pagode "Deixa a vida me levar, vida leva eu". E cabe a nós, na psicologia, mostrar que eles não são protagonistas. Outro termo que eu tenho verdadeiro horror chama-se ser protagonista. Não, nós não somos protagonistas nas nossas vidas. Nós devemos ser autores das nossas vidas. Sabe por quê? Porque o protagonista é aquele que apenas executa o que um outro escreve. Não, eu tenho que escrever. Eu devo ser o autor do meu próprio caminhar. Serei execrado, serei abençoado, não importa. Eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Nós precisamos olhar o mundo de frente. Nós precisamos nos compreender enquanto seres de possibilidade, enquanto, caminhantes em uma trilha que nós chamamos vida. Agora, de que caminhar é esse que nós estamos falando? Como está se conformando ou se configurando
este caminhar. É aí que a psicologia vem e nos lança que é preciso nós, na condição de terapeutas, caminharmos junto com esse outro. Aí podem dizer assim, sim, mas os testes podem dizer, sim, os testes são importantíssimos. Os testes são elementos fundamentais no processo. Mas o teste é um meio e nunca um fim. O fim em si mesmo é o próprio homem, é o humano. É esse cara que está aí caminhando, tendo uma vida dura, muitas das vezes, tendo uma vida de decepções, tendo uma vida de frustrações. Mas que tal também lembrar para ele que entre frustrações, mesmo vencendo frustrações e decepções, ele teve alegrias também, para que ele possa olhar para si mesmo com um olhar com menos comiseração, com menos pena, com menos dó, mas se percebendo capaz de enfrentar cada vez mais a si mesmo, as suas concepções e principalmente considerando essas concepções como sendo dele e uma forma muito própria dele seguir adiante. Nós temos e precisamos ir além da técnica. A técnica é importante, como eu já disse, mas ela não é o fim em si mesma. Então, vamos lembrar do Kant no segundo fundamento categórico, é isso? Faz do homem sempre, o homem é sempre um fim em si mesmo, nunca um meio. Então vamos pensar nisso. Vamos pensar de que forma nós estamos percebendo esse outro que nos procura. De que forma nós estamos olhando esse outro, a partir de que parâmetros é que nós estamos viabilizando nossa clínica. Ok? Então por hoje é isso.